Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. O tema da lição de quinta-feira é uma imagem da igreja primitiva. Essa imagem, irmãos, deve, na verdade, ser a imagem que deve refletir a nossa característica. É uma imagem que deve fazer valer o nosso espelho, para exemplo. E aqui do capítulo 2 e o verso 41 a 47, nós encontramos vários elementos que endossam como era de fato aquela igreja naquela época. É assim que devemos ser hoje também, em todos os sentidos, sem diminuir nada. Por mais que você pense assim, Abel, mas isso aqui foi uma questão daquela época. O tratamento, o encorajamento, a atuação que foi feita com que tudo aquilo se manifestasse deve ser de igual forma conosco também. Eu fiz aqui uma certa jornada, posso dizer assim, bem superficial, para nós entendermos o que os discípulos precisavam, o que eles receberam e o que ele endossou aos outros. Primeiro eles receberam, depois eles viveram e agora puderam transmitir. Tá? Primeiro ponto. No capítulo 24 de Lucas, nós encontramos ali um endosso ao arrependimento. No capítulo 1 de Atos e o verso 14, eu li para vocês esse texto, no Atos dos Apóstolos, Ellen White dizendo que ali eles se arrependeram. Jesus disse para eles que eles pregassem o arrependimento, de acordo com Mateus capítulo 24 e o verso 47. No 1 verso 14 existe um momento de oração ali. Naquele momento de oração, eles estavam, na verdade, buscando a Deus, suplicando a atuação da sua personalidade, do seu Espírito Santo, para que eles pudessem agora transmitir aos outros. Arrependeram dos seus pecados, confessaram suas culpas, com o coração contrito, reconheceram o que tinha faltado e agora receberam de Deus o Espírito Santo. E essa dádiva veio decorrência primeiro a um desejo de mudar de vida, mudar de conceito, mudar de percepção. E Deus os agraciou com a dádiva da transformação gerada pelo Espírito Santo. E agora, no capítulo 2, o verso 38, ele endossa aqueles que estavam ouvindo. Arrependei-vos. A igreja primitiva foi dessa forma. Nós devemos ser assim também. Primeiro, recebemos de Deus a maneira como devemos nos comportar, especificamente falando sobre arrependimento. Recebemos o arrependimento, vivemos o arrependimento e agora transmitimos o arrependimento. Se nós, de fato, tivermos o coração mudado, transformado, nós agora iremos fazê-lo com que outros busquem na mesma fonte que nós buscamos essa verdadeira transformação. A igreja, a imagem da igreja primitiva era essa. A nossa não deve ser diferente. E aqui eu observo pontos bem interessantes. Quando o texto fala assim, e acrescentou o Senhor naquele dia 3.000. Alguns perguntam assim, mas espera aí, como é que eles foram batizados 3.000 naquele dia? É impossível uma coisa dessa. Alguns até alegam que o batismo deveria ter sido feito por um derramamento de maneira generalizada. Outros falam que foi por questão de uma aspersão, só um pouquinho de água na cabeça, porque não tinha como. Lembre-se, os discípulos não estavam fazendo aquilo sozinhos. E nesse aspecto, muitos estavam ali com eles também. Porém, esse batismo não deve ser visto por um batismo diferente do qual Jesus batizou, do qual João batizava. Por quê? Ali onde eles se encontravam, irmãos, existiam vários tanques e rios ali próximo. O tanque de Siloé, o tanque de Betesda, existia o rio Jordão também ali próximo, existia também os tanques de Salomão. Então, assim, não foi necessário que fosse geograficamente feito em um só lugar. O comentário bíblico adventista nos endossa a possibilidade de ter sido realizado em vários lugares, embora naquele mesmo momento ali. Espalhado, era muita gente. E uma outra coisa que me chama a atenção, não foram só os 3.000 que foram batizados. Olha o que é que fala o verso 47. E cada dia o Senhor ia acrescentando o número dos que iam ser salvos. As pessoas ficaram tão maravilhadas, mas ficaram tão assim admiradas, que de acordo com o verso 43, o texto sagrado nos fala que os discípulos eles estavam fazendo muitos sinais e maravilhas, não só pela pregação do Evangelho, mas pela atuação do Espírito Santo, coisas foram realizadas. Primeiro, ninguém agora estava vendo o que era propriamente seu, não houve egoísmo, houve uma generosidade muito grande. Ali ele fala 4 pontos que eu achei interessante. Primeiro ponto deles, o autor Lucas descreve assim, ó, eles perseveraram, e aqui eu vou concluir o meu estudo de hoje. Perseveraram. Perseverança já é um atributo do Espírito Santo. Lembre-se que a perseverança é uma característica do povo de Deus para quando Cristo voltar. Né? O texto diz bem claro aqui, aqui está a perseverança dos santos, ou seja, mantém-se na mesma conduta, e não se mantiveram naquele momento, manteve-se para manter.
é um gerúndio. Eles continuaram a se manter daquela forma, em perseverança naquilo que eles tinham sido ensinados. Em seguida, na doutrina, ou seja, no ensinamento. Perseveraram no ensinamento, perseveraram na comunhão, e essa comunhão aqui é interessante porque tem a ver com um comum acordo. Essa comunhão, irmãos, que foi feita entre uns e outros, é dito por outros escritos, no caso de Paulo mesmo, que é uma comunhão igual a que se deve ter com Deus. Então, houve uma comunhão de forma unânime ali. Todos tinham comunhão com o mesmo propósito salvífico, o mesmo propósito espiritual. Em seguida, houve o partir do pão. Esse partir do pão você pode entender tanto quanto Santa Ceia, quanto partir do pão cotidiano. Mas era um momento onde havia uma refeição com eles, mesmo sendo ou não um encontro religioso, mas era uma comunhão, era um partir do pão que envolvia um relacionamento mais estreito. Lembre-se, esse relacionamento é o que Cristo quer ter conosco. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei. Partir do pão, cear, fazer parte de uma refeição, comer junto, ter uma comunhão. E no final, aqui o texto é orações. Mantiveram-se no mesmo propósito nas orações. Oravam para o mesmo propósito, suplicavam a oração em conjunto, tanto a oração particular quanto a oração coletiva, mas eles o fizeram com a convicção de que estavam fazendo de uma mesma, com o mesmo propósito, com a mesma intensidade, com a mesma intenção. Essa era a igreja primitiva. Olhe para a nossa igreja hoje. Será que ela não serve de espelho para nós? Será que ela não é uma evidência clara e um grande exemplo de como devemos proceder? Reflita no seu coração e que façamos valer a imagem da igreja primitiva de como eu devo ser hoje também. Que eu possa ser uma igreja para os outros. Que eu possa seguir esses princípios. E que assim, ao receber o Espírito Santo, possamos levar aos outros a mesma esperança que nós tivemos. Como diz o hino, né? Ao descer sobre nós o poder do Santo Espírito de Deus, nosso ser, nossa voz, proclamarão ao Senhor os atos seus. Aí o coro diz assim: o mundo há de ouvir que Jesus irá voltar, com poder e grande glória irá reinar. O Espírito de Deus, através do nosso amor, levará a todo mundo Cristo, o Salvador. Coral Jovem do IASP, e o hino é Ao Descer sobre Nós. Que Deus, portanto, nos abençoe. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado a Deus pela bênção da Tua presença e pela certeza do poder do Espírito Santo em nosso ser. Que nós possamos, ó Pai, olhar o exemplo da igreja primitiva e segui-los para a honra e glória do Teu nome. Perdoa, Senhor, nossos pecados, permanece conosco e nos auxilia conforme o Teu santo querer. Te pedimos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença. E só a nível de correção, o nome do hino, pelo que me parece, não é Ao Descer sobre Nós, mas é O Poder do Espírito. Deixa eu só confirmar aqui com vocês, para eu falar, pronto. O Poder do Espírito, Coral Jovem do IASP. É um hino bem antigo, mas é muito lindo. Escute e medite na lição de hoje através desse hino. Deus abençoe você. Até o próximo estudo. Até logo.